Eu vou pedir vocês que, por favor, que estão aí me acompanhando, que abra a sua Bíblia. Em Mateus, nós vamos usar um texto para leitura e depois vamos usar um texto base para o que eu quero ministrar. O texto da leitura vai ser aqui em Mateus 15, mas o texto que eu vou usar como base para ilustrar esta mensagem, para melhorar o nosso entendimento, vai ser Malaquias, que é logo antes aqui de Mateus, tá ok? Então aqui em Mateus 15, no versículo 1 e 2, primeiramente, nos diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Olha o lavar as mãos aí, ó. E aí o versículo de número 10 e o 11 nos diz assim: E Jesus, chamando a si a multidão, disse: Ouça e entenda, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Isso aqui é uma linguagem figurada, que a gente sabe se colocar coisa venenosa pela boca, contamina. É uma linguagem figurada por causa do versículo 18, que ele diz assim, ó: Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, não espiritualmente, né? E eu quero falar sobre isso daqui, porque, para quem não sabe, os escribas e os fariseus, eles eram uma espécie de mestres, né, da lei, doutores da lei. Quando fala de doutor, hoje você pode ter uma breve noção do que é um doutor, né? Alguém que fez o ensino fundamental, fez o ensino, depois o ensino médio, e aí ele foi para o nível superior, o ensino superior, ele se formou, só que ele ainda não é um doutor, e muito menos um mestre, né? Então ele precisa fazer uma pós-graduação, depois um mestrado e depois um doutorado. Eu não sei a sequência correta, mas é mais ou menos por aí, para você entender. É alguém que estudou bastante, que tem uma coletânea de conhecimentos e era muito respeitados por causa disso. Então o que acontece, irmãos? Esses escribas e fariseus, o que eles fizeram? Existia a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, a lei que Moisés trouxe ao povo com uma base de interpretação na lei de Deus, tudo que Deus vinha falando com ele, Moisés trazia aquela interpretação, então ficou a lei de Deus, que é universal, que são os 10 mandamentos, e aí com base nos 10 mandamentos e no relacionamento que Moisés tinha com Deus, ele trouxe uma interpretação muito esmiuçada, muito mesmo. Hoje eu estava lendo algumas coisas, muito até engraçadas, não vou parar aqui para contar, ali no finalzinho de Deuteronômio, e falando, repetindo algumas leis que vieram com essa interpretação. Então tinha a lei de Deus e a lei de Moisés com base na lei de Deus, tá? É como se fosse uma doutrinação da igreja que Moisés ele fez no Antigo Testamento. No passado do tempo, alguns anciãos, principalmente depois do cativeiro, o que eles pensaram? Que só cumprir a lei de Deus e a lei de Moisés estava pouco. Então eles criaram a tradição dos anciãos. E essa tradição dos anciãos era aquele regulamento muito rígido. Até hoje tem isso por aí, né? Aquela coisa muito rígida, a ponto de que Jesus chegou a repreendê-los porque eles faziam questão de tirar o dízimo do cominho, daqueles pozinhos, né, de coentro moído, da hortelã. Eles tinham que pesar, você colheu 100 gramas, então tira ali o dízimo, 10 gramas. Então eles faziam muita questão disso, dessa questão de ser muito dessa forma mesmo. E Jesus falou, ó, tem que fazer essas coisas, tirar o dízimo, porque o dízimo não é errado, mas vocês não podem omitir as outras, que é a justiça, a misericórdia, aquela coisa toda, que é o que eles não faziam. Faziam uma coisa muito no pé da letra, mas não faziam o que era para fazer, que é agir com misericórdia, com justiça e entre outras coisas mais. Então esses escribas e fariseus, eles observaram os discípulos de Jesus e o que eles fizeram. Eles falaram, mestre, vemos aqui que os teus discípulos, eles transgridem a nossa tradição, a tradição dos anciãos.
Por que, Jesus pergunta? Porque eles não lavam as mãos, porque o judeu, ele lava muitas vezes as mãos. De repente é por isso que o índice de coronavírus em Israel é muito baixo, né? Porque eles lavam muitas vezes as mãos antes de qualquer refeição. Na verdade, ele tem costume de se banhar, isso já vem lá desde a época quando a pessoa se tornava imundo por ter contato com um cadáver ou participar de um velório, só de estar ali ele se tornava imundo até a tarde, então ele tinha que tirar suas roupas, se banhar e depois é que ele estaria purificado. Então, o judeu sempre agiu muito dessa forma. E aí, então, os escribas e os fariseus se uniram ainda, todo o capítulo 15 vai falar, eles se uniram com os herodianos e com os saduceus. Veja que quando você estuda a Bíblia, os fariseus e os saduceus não se combinavam, porque os saduceus era aquele grupo religioso que não acreditava na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. De repente, essa doutrina que tem até hoje da aniquilação da alma. E os fariseus creem na ressurreição, tanto que falava do seio de Abraão e agora a igreja fala do paraíso e na Nova Jerusalém. Então eles se uniram, esses 4 grupos, né? Os escribas, os fariseus, os herodianos e os saduceus. Tudo contra Jesus. Tudo contra Jesus. E aí, como não achava nada de Jesus, foram nos discípulos. E Jesus fala o seguinte, gente, o que contamina não é o lavar as mãos. Veja bem que Jesus não está indo para o lado biológico, tá? Seja inteligente e peça a sabedoria do alto para a sua vida. Jesus não está falando num termo biológico. Ele está falando que, metaforicamente, fazendo uma comparação, o que contamina de verdade o homem não é aquilo que entra porque não lavou as mãos, mas é aquilo que sai pela boca porque sai do coração. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Não é verdade? A boca sempre vai falar do que está cheio o coração. E então a preocupação maior é como está o nosso coração, que é a mensagem de hoje. Como está o nosso coração? Como está o seu coração? Sobretudo nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade. Eu gostaria de que você refletisse bastante e que você pensasse como está o teu coração, porque principalmente você que é cristão, você sabe como as pessoas estão em dúvida e estão procurando uma resposta, estão procurando uma saída, estão procurando um posicionamento e sabe que a gente que tem a fé em Deus, a gente tem sempre uma boa palavra para poder trazer um esclarecimento. Mas de repente nem você sabe o que falar, porque o teu coração já está cheio de tanta coisa. Você olha para o cenário político, você fica confuso. Quem está certo, quem está errado. Você olha para a economia, te deixa confuso. Você olha para os ministérios, para tudo nessa vida. E está ficando tudo muito confuso. E o seu coração está apertado de tantas coisas que ele já não está conseguindo saber como se comportar. E aí Jesus fala que há um perigo nisso. Porque se o nosso coração ele não está bem, olha o que vai brotar dele, ele falou lá no 19, vai proceder maus pensamentos, vai proceder mortes, vai proceder adultérios, fornicações, vai produzir coisas ruins. Não é que há só coisas ruins no nosso coração, não, irmãos. Há sentimentos bons, há coisa boa aí dentro do teu coração, principalmente uma coisa chamada fé, eu falo disso no final da mensagem, tá? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos estar atentos para com o nosso coração, tá bom? E como podemos entender melhor essa questão de que Jesus falou que o que contamina o homem, no versículo 18 ele falou, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Então, o meu coração, eu preciso saber como está o meu coração, para eu poder então suportar essa situação e poder viver verdadeiramente de uma forma que glorifique o nome do Senhor. E aí eu peço você para abrir em Malaquias, desde o capítulo 1, eu vou tentar ser o mais direto possível em cada ponto que Deus falou ao meu coração. Por que Malaquias, irmãos? Porque quando chega aqui em Malaquias, e Malaquias significa mensageiro de Deus, esse é um profeta, é o último profeta do Antigo Testamento, né? Eles colocam João como o último profeta e pode se considerar, mas é que João vem 400 anos depois do livro de Malaquias.
esse período interbíblico, Deus ele se cala e ele vai falando de uma outra maneira, ele vai agindo pelos bastidores, mas ele só volta a falar com João Batista em linguagem profética, tá? Para de usar também esse jargão de linguagem profética, porque você tem que entender o que é uma linguagem profética para poder usar esse termo, tá? Desculpa falar assim, mas é que eu sou pastor de igreja e eu tenho essa preocupação. Escute só. Veja como estava o coração desse povo, esse povo aqui que eu vou ler a partir do capítulo 1, eles estão vivendo pós-cativeiro. Depois de passar 70 anos no cativeiro na Babilônia, por causa de pecado, porque adorava imagens e esculturas ao invés de adorar um único Deus, sabe o que acontece? Esse povo que volta vai repovoar Jerusalém, vai reconstruir em duas fases com Esdras e depois com Neemias, e depois que Ciro libera todos, eles estão ali então já na sua cidade, já fortificada, e agora tem que fazer tudo certinho. E o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Olha como estava o coração da maioria, eu não vou dizer de todos, mas da maioria daqueles que estavam ali em Jerusalém, com uma segunda oportunidade da parte de Deus para poder fazer tudo melhor, tudo diferente. Olha só, veja como estava o coração daquele povo. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Isso aqui é sentença, algumas versões falam sentença, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado o Senhor? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei Jacó e odiei, aborreci Esaú. Veja bem, primeira coisa, isso aqui é muito importante, irmãos. Primeira coisa, o coração do povo estava assim, duvidando do amor de Deus. Um povo que experimentou uma segunda oportunidade, um povo que volta do cativeiro e tem a graça debaixo da misericórdia de Deus para poder fazer tudo melhor e tudo diferente, está se aproximando de Deus de que maneira? O coração cheio de dúvidas se Deus ama de verdade a eles ou não. E Deus falou aqui, ó, eu vos tenho amado, mas vós dizeis que eu não vos amo. Olha, irmãos, quantas pessoas têm se comportado assim, e não é só nesse período de dificuldade, de pandemia, não. Tem muita gente que alguma coisa saiu um pouco fora do eixo, a primeira coisa que faz é duvidar do amor de Deus. E Deus, ele não precisava, mas ele já deu provas de que ele nos ama, irmãos. Deus não precisava e ele já comprovou que ele nos ama. Diz o texto, em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, muito claro. Deus prova o seu amor para conosco, em que nós, sendo ainda pecadores, ele nos deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Meu Deus do céu, Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Você quer uma prova maior de amor? Que amor é esse, irmãos? É um amor muito sensacional. Mas a dúvida do amor de Deus é um dos sinais que o coração está doente. Precisa se aperceber dessa verdade. Começou a duvidar, porque tem muita gente que compara o amor de Deus com bênçãos e favores. Não tem nada a ver. Ah, porque Deus, fulano ali nem serve a Deus igual eu, e ele tem carro, e ele tem uma casa, tem um emprego bom, um casamento bom, e eu não consigo nada dessas coisas. Não é assim que se mede o amor de Deus, irmãos. Não é dessa maneira que se mede o amor de Deus. O amor de Deus se mede segundo as Escrituras. O que ele já fez, ele já comprovou que nos ama. Então, se você está em algum momento duvidando, poxa, principalmente gente que perde alguma pessoa da família, um ente querido, Deus não ama mais a minha família, Deus me abandonou, Deus não... Não, irmãos, não. Isso é um sinal de que o seu coração está doente e o que está te contaminando não é nem o que entra, mas é o que está saindo da sua boca. Porque da sua boca está saindo alguma coisa que está revelando o que está no seu coração. E a primeira coisa que sai da boca é uma palavra de dúvida do amor. Mas tem mais, irmãos. Eu vou seguindo aqui, ó. No capítulo 1 ainda, no versículo 6 ao 8, fala assim. O filho honra o pai e o servo o seu senhor.
E eu sou o Pai, Deus falando, né? Onde está, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O segundo sinal de que o coração está doente, e que tem que tomar muito cuidado, porque a boca é que vai revelar que o coração está doente, é que primeiro eles falavam que Deus não os amava. Segundo, eles falavam, sabe o quê? Que o Senhor, tudo da parte do Senhor era desprezível. Eles não achavam mais tão importante o se achegar à mesa do Senhor. Chamaram a mesa do Senhor, que é um lugar de contato com Deus. A mesa ali é o altar, é o lugar de sacrifício, é o lugar de comunhão, porque o sacrifício posto ali naquele lugar, ele fazia com que aquela pessoa tivesse comunhão com Deus. E se fosse um sacerdote, estaria representando alguém para que pudesse estar em comunhão com Deus. E sabe o que eles estavam falando? Tudo isso é desprezível. Tudo isso é desprezível. E Deus falou, isso vocês estão falando. E eles depois falaram, não estamos falando. Deus falou, sabe como vocês falam? Por suas atitudes. Porque embora agora a boca não fale, a atitude fala mais alto. Porque vocês estão trazendo diante do meu altar aquele animal que não serve. Sabe aquele animal que você não presta para vender, que não presta para comer, ele está com bicheira, ele nasceu cego, porque para sacrifício tem que ser perfeito. Vocês estão trazendo para o meu altar. Olha, irmãos, se eu estivesse falando um pouco sobre contribuições, dízimo e oferta, eu ia pegar essa parte aqui e deslanchar com alguns outros textos. Mas veja bem, irmãos, veja bem que eles estavam desprezando o momento de comunhão com Deus, porque o momento de ofertar, de levar o animal, de levar as ofertas no altar e apresentar ao Senhor, eles estavam desprezando isso. E quantas pessoas, porque simplesmente não tem mais a possibilidade de estar num culto na igreja, estão desprezando também o momento de comunhão com Deus, porque a igreja é um lugar, irmãos, onde apenas a gente se reúne juntos, congregados, a gente louva a Deus juntos, mas a comunhão, o louvor, o culto, tudo acontece aqui, ó, dentro do meu coração, nesse altar chamado coração, no meu corpo chamado templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso desprezar o momento de estar com Deus, irmãos. Não pode ter desculpa em nós de falar que não temos tempo para ler a Bíblia, de orar, que não podemos fazer jejum, que não podemos orar pelo próximo, que não podemos ter um momento de comunhão com Deus. Irmãos, não tem essa desculpa, sobretudo nesse tempo em que o tempo está sobrando para a maioria das pessoas. E eles zombavam de Deus. E zombavam no versículo 13, eles falam assim ainda dentro dessa parte. E dizeis ainda, eis que canseira! E lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Eles falaram que tudo isso é uma canseira. Falou, estou cansado disso tudo. Como eu posso cansar, irmãos, de entrar na presença do Senhor? Eu não posso jamais permitir que esse mau pensamento, lembra que lá em Mateus nós lemos, os maus pensamentos brotam do coração? Eu não posso permitir isso. Você não pode permitir isso ficar dentro do teu coração. Você tem que tirar isso daí, no nome de Jesus. No nome de Jesus, porque isso adoece o teu coração. Terceiro, irmãos, capítulo 2, versículo 17, fala assim, deixa eu achar aqui. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que te enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Veja agora, meu irmão, aqui é um coração doente. Veja o sinal de um coração enfermo, e agora o que sair pela boca de um coração enfermo, você vai perceber que essa pessoa está realmente muito doente. Olha o que eles estavam falando. Eles estavam falando assim,
que Deus era injusto. Muita gente agora vai ser pego nessa parte. Olha o que eles falaram aqui. Eles falaram assim: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Não, irmão, isso não é verdade. O nosso Deus, ele é justiça. Ele é o Jeová Tsidkenu, ele é a nossa justiça, ele ama a justiça, ele é um Deus de justiça, ele é a própria justiça, é um atributo de Deus. Irmãos, ele é justo e ele aplica justiça. Ele é tão justiça que é o seguinte: ele me ama, ele ama todos nós, mas quando nós erramos, ele é tão justo e aplica tanto a justiça que sabe o que ele faz? Ele continua nos amando, mas a sua justiça, o seu atributo natural de justo, floresce e ele tem que agir para não nos perder. Muitas vezes ele tem que nos disciplinar, nos permitir passar até algumas dificuldades. É verdade, irmãos? Por quê? Porque Deus é amor, mas ele também é um fogo consumidor. Sim, irmãos, esse é o Deus que nós temos. E eles estavam falando, aqueles que são maus estão passando por bom. Deus está gostando da maldade, está passando a mão na cabecinha deles. Olha o que eles falaram aqui, irmãos. Ainda falou, é desses que ele se agrada. E parece que está falando com um amiguinho de WhatsApp, irmãos. Parece que está falando com uma criança. Parece que está com linguagem infantil. Veja bem, irmãos, estavam falando isso com o Deus Todo-Poderoso. Olha como está esse coração, irmãos. Meu Deus do céu. Olha como estava esse coração. Quarto sinal de um coração doente e a hora vai, irmãos. Essa hora é uma maravilha. Está aqui no capítulo 3 agora. Só que no versículo 7 e 8. Esse é mais claramente, o pessoal usa um pouquinho mais, né? Diz assim, ó. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Eu digo, nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, agora não tem para onde escapar, agora eu tenho que falar disso. Não tenho muito tempo para isso, mas eu só quero falar como estava o coração daquele povo naquele tempo. Primeiro, eles estavam duvidando, e falavam isso, duvidando do amor de Deus. Falaram que o altar do Senhor era desprezível. Eles diziam que o Senhor era injusto. E agora, além de falar, eles roubavam a Deus. Porque o roubo é um fruto de um mau pensamento que sai lá também do coração doentio, do coração que está enfermo. Só que eles faziam isso e ainda diziam, em que te roubamos? Porque é um problema sim o roubar a Deus nos dízimos e ofertas. Mas o pior é não assumir que está fazendo isso. Infelizmente, muitas dessas coisas têm acontecido até o dia de hoje. Porque muita gente tem roubado a Deus, uns por falta de conhecimento, falta de instrução, mas alguns que têm a instrução, mesmo assim, ainda roubam a Deus. Quando acabam ficando para si a parte que era para ser liberada para a manutenção da obra de Deus. Porque a igreja, ela não vive de ajuda de governo, ela não sobrevive como uma ONG. Igreja não é ONG, igreja não é assistência social, igreja não, irmãos. Igreja é um organismo, vive o corpo de Cristo na terra, e o mantenedor é Cristo, só que ele usa pessoas, e as pessoas são instruídas a trazer do seu melhor entre dízimos e ofertas, o que seja que estiver no seu coração, e eles estavam roubando, e pior, falando, nós estamos te roubando, ninguém estamos te roubando. Me parece que eles estavam se achando muito íntimos de Deus e estavam com uma conversa muito estranha com Deus. É muito complicado isso, irmãos. É complicado demais. E por último, irmãos, aqui no capítulo 3 ainda, no versículo 13 e no versículo 14, mais um sinal de um coração doente. Diz assim, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Deus está triste, irmãos. Olha, mas vós dizeis, que é que temos falado contra ti? Deus disse, vós tendes dito, inútil é servir a Deus,
Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Duvidaram do amor, desprezaram o altar, falaram que Deus era injusto, roubaram a Deus e agora falavam que era inútil servir a Deus. Essa a gente escuta com mais frequência. A gente escuta muita gente falando, não está valendo a pena ser cristão, não. Porque quando eu era lá do mundo, eu resolvi essa situação rapidamente. Né? Quando você era lá do mundo, você resolvia porque você era lá do mundo. E lá no mundo, você estava indo para o inferno. Não tem outra palavra, não. Só que agora você está em Cristo e você está numa nova família chamada igreja, corpo de Cristo na terra. E agora você não resolve as coisas mais da sua maneira. Sabe por quê? Porque você está indo para o céu. Só que indo para o céu, você tem que se comportar na terra como se já estivesse no céu. Isso é santidade. Santidade não é roupa, santidade não é glória a Deus, não é falar línguas estranhas. Tudo isso faz parte, mas a santidade é você se comportar na terra como se você já vivesse no céu. Santo, separado, entendendo quem é Deus. Tem muita gente que esqueceu quem é Deus, irmãos. Deus é amor, sim, irmãos. Mas ele é tão justiça que uma hora o fogo dele é acionado, principalmente em relação ao pecado. Como está o seu coração nessa pandemia, nesse tempo de dificuldade, irmãos? Nosso tempo vai acabando e eu vou ficando feliz por essa oportunidade, mas preocupado. Preocupado em... Eu nunca sei, né, quem realmente está recebendo esta palavra. É como o profeta Isaías disse. Ele disse muito claramente, ó Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Nós nunca sabemos. Mas veja bem, irmãos, a ingratidão eles estavam falando, é inútil servir a Deus. Não faz isso, não. Nunca é inútil servir a Deus. Tá bom? Sempre é útil. Pastor, se eu servir, então ele vai me abençoar muito? Olha, só serve a Deus. A Bíblia fala que maior é o que serve. Quem quer ser maior tem que ser o menor. É por aí que é o evangelho verdadeiro, irmãos. É por aí. Você está entendendo essa verdade? Esse povo, eles estavam como o profeta Isaías declarou em Isaías 29, versículo 13, que com os lábios me louvam, me honram, mas o seu coração vai para longe de mim. Fazem as coisas, mas porque sabem de cor. Tem muita gente que só sabe as coisas de cor, sabe louvar de cor, sabe a liturgia de um culto, a programação, mas o coração está longe. Como está o seu coração? Como é que está o seu coração? Porque a preocupação de Deus é que você tenha o seu coração saudável. Sabe por quê? Quando você ouvir a palavra, vai ser produzido fé. E a fé vai brotar no teu coração. Antes de você... veja bem, quando nós ouvimos, nós começamos a raciocinar sobre a palavra que ouvimos. Quando o nosso intelecto percebe que eu não consigo compreender pela minha inteligência o que está sendo falado, sabe quem é que vai ter que ser acionado? O coração, porque o coração é que vai produzir a fé que agrada a Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala isso. Pastor, então eu quero melhorar porque eu quero que o meu coração esteja bom. O que eu preciso fazer? Eu vou tentar ganhar esses minutinhos aqui falando para você rapidamente. Primeiro, cuida da tua boca. Salmo 34, olha o que é que nos fala aqui, irmãos. Salmo 34, versículo 12 em diante. Quem é aquele que deseja a vida e que quer largos dias para viver bem? Você quer viver bem? Olha só, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Tá? Olha aqui, primeiro, guarda a tua boca. Mas guardar a boca não somente sozinho não vai adiantar. Você precisa saber que o teu coração precisa estar realmente saudável. Enquanto ele não estiver saudável, guarda a tua boca. Mas também quando ele estiver saudável, abra a tua boca. Agora, em relação ao coração, você sabe. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por isso que Jesus falou, o que sai é o que contamina. Porque se tiver pensamento mal e sair pela boca,
vai contaminar outras pessoas, vai contaminar a si mesmo. Mas se o coração estiver bom e você guardou ele, e agora, quando ele sair pela sua boca, vai sair palavras de fé, palavras de autoridade, palavras de alegria, palavras de unção, palavras de esperança, palavras de amor, palavras de tudo que venha da parte de Deus para mudar a vida de pessoas, inclusive a sua mesma. Porque quando a gente fala, a gente libera, a gente mesmo ouve a nossa palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Boca e coração precisam sempre estar muito bem alinhados, tá bom? Muito bem alinhados. A boca e o coração. Aqui, em Mateus mesmo, né, você vai ver que Jesus ele vai falar, vai ser perguntado a ele, né, sobre quais são os maiores mandamentos. Ele falou: ame a Deus de que forma? De todo o teu coração, não é com a metade do coração, com uma parte ou 90% do coração, mas é de todo o teu coração. Ame a Deus de todo o teu coração. O que é que o profeta Jeremias falou? Ele falou lá em Jeremias 29:13, que o próprio Deus, usando o profeta, falou, né? E buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes, de que maneira? De todo o vosso coração. O coração precisa ser todo de Deus. Todo ele de Deus. Sabe por quê? Apóstolo Paulo nos dá uma aula, ele diz aqui para nós, irmãos, no livro de Romanos, na carta, melhor dizendo, na epístola aos Romanos, no capítulo 10, eu gosto muito dessa parte, que fala no versículo 9 e o 10 assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca é que se faz confissão para a salvação. Boca e coração, ele tem que andar alinhado, irmãos. Tem que estar alinhado. Então, cuida do teu coração, que o que sair da tua boca vão ser coisas agradáveis. Se está saindo coisas ruins, está percebendo que as pessoas, quando você fala, elas estão até te olhando atravessado, meio de lado assim, começa a se preocupar, porque o teu coração, ele pode estar doente, pode estar ferido, magoado, chateado, e sabe o que vai acontecer? Você vai se magoar, você vai, como Jesus falou, vai ficar com um problema na sua vida que não vai ficar só em você, vai ficar em você e em outras pessoas. Isso se chama uma contaminação, uma amargura de alma. Vai estar em você e quando você abrir a boca vai passar para outro. Esse não é o plano de Deus para nós, irmãos. Não é o plano de Deus para nós mesmos, entendeu? E que em nome de Jesus você possa estar percebendo a seriedade desta palavra, tá? O meu tempo está quase acabando, mas eu tenho certeza que o Senhor, que tem nos dado a vitória, Ele tem nos falado poderosamente aos nossos corações. Eu quero que você cuide do seu coração, peça um novo coração, um coração igual ao do Pai. E que em nome de Jesus, com o coração curado, né, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, aí sim abra a tua boca e deixa Deus usar a sua vida, tá? Tá bom? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,